Prosseguindo com o tema da capoeira, dentro do contexto da consciência negra, contexto no qual estamos lendo sobre escravidão, capoeira e história do Brasil. Viva a cidadania participativa! Maravilha! O contexto da consciência negra é um contexto que faz com que a cidadania participativa seja aperfeiçoada. Cidadania participativa para uma democracia igualmente participativa. Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Atividade socioeducacional que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRE. Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Contexto, consciência negra, tema capoeira. E se vamos falar sobre capoeira, precisamos do apoio mais que fundamental da família CKP Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco, sob a batuta do meu amigo mestre Trilha. Um abraço, meu amigo. Avancemos. Texto de hoje: As maltas da capoeira, as maltas da capoeiragem, por Luciano Milani. 11 de abril de 2005. Capoeira, arte essencialmente urbana. Contexto de formação das cidades do Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro e de São Luís do Maranhão. Avancemos ao texto. No século XIX, as maltas de capoeira eram famosas na cidade do Rio de Janeiro. Espalhavam-se por diversos bairros e freguesias da cidade. Cada malta comandava uma região e não admitia a invasão de seu território. Os integrantes das maltas possuíam um modo característico de se vestirem. Trajavam roupas brancas, calça pantalona com boca de sino, camisa ou terno de linho com sapato de bico fino. No pescoço quase sempre usavam um lenço de seda que funcionava como proteção de navalhadas. Na cabeça, um chapéu e nas mãos, uma faca, navalha ou benguela para qualquer imprevisto. Esses capoeiristas, integrantes das maltas, costumavam viver na boemia, junto com prostitutas, vagabundos de toda a sorte, aristocratas, imigrantes e intelectuais. Gostavam de festas, comícios e lugares com aglomerado de pessoas para poder saquear, roubar ou arrumar confusão, e brigas contra outras maltas rivais. Quase sempre, quando a polícia chegava, conseguiam escapar, mas às vezes não tinha jeito. E os capoeiras travavam combates, deixando os policiais estirados no chão. Não raro, mas quase sempre. As maltas de capoeira eram algo que atormentava a população carioca, principalmente as autoridades que queriam de qualquer maneira exterminá-las. Havia várias maltas no Rio de Janeiro e cada uma comandava uma região, mas dentre todas tiveram duas que mais se destacaram: os Guaiamuns e os Nagoas. Os Nagoas atuavam na periferia, chamada de Cidade Velha. Eram ligados aos monarquistas do Partido Conservador e tinham uma tradição escrava e africana. Muita atenção a este momento da leitura. A capoeira, de tão multifórmica que era, até na política influenciava. Os Nagoas atuavam na periferia, chamada de Cidade Velha. Eram ligados aos monarquistas do Partido Conservador e tinham uma tradição escrava e africana. Os chapéus eram sinais que diferenciavam os integrantes das duas grandes maltas. Os Nagoas usavam um chapéu com uma cinta de cor branca sobre o vermelho e as abas para frente e para baixo. Os Guaiamuns atuavam na região central,
chamada Cidade Nova. Eram ligados aos políticos republicanos do Partido Liberal, tinham uma tradição mestiça, absorveram muitos imigrantes, crioulos, homens livres e intelectuais. Usavam um chapéu com uma cinta de cor vermelha sobre a branca e as abas para a frente e para cima. Geralmente, os conflitos entre as maltas aconteciam em dias de festa, quando uma malta invadia o território da outra. Muitas vezes, os conflitos aconteciam individualmente, ao invés de conflitos em grupo. Um dos componentes de uma malta travava combate mano a mano com um componente de outra malta, enquanto o restante ficava observando. E, independente do resultado, ambos aplaudiam calorosamente. Era uma manifestação ritualística, uma tradição. De tempos em tempos isso acontecia. Frequentemente isso acontecia. Quase um ritual. Era um ritual. Geralmente, os conflitos entre as maltas aconteciam em dias de festa. Momentos ritualísticos. Mesmo que a festa seja do outro, nós nos expressaremos a partir da arte que dominamos, nossa cultura, a cultura da capoeiragem, que de tão bela que era, teve penetração em diversos círculos sociais. Geralmente, os conflitos entre as maltas aconteciam em dias de festa, quando uma malta invadia o território da outra. Muitas vezes, os conflitos aconteciam individualmente, mano a mano, ao invés de conflitos em grupo. Um dos componentes de uma malta travava combate com um componente de uma outra malta. Combate mano a mano, homem a homem. Enquanto o restante ficava olhando e observando e apreciando. Manifestação ritualística. Enquanto o restante ficava observando, olhando, apreciando. E, independente do resultado, ambos aplaudiam calorosamente. Após a proclamação da República, 1889, foi criado o Decreto 847, de 1890, intitulado dos vadios e capoeiras. Este decreto repreendia a capoeira e seus praticantes. Então, através da perseguição policial, pouco a pouco foram sendo encarcerados, exilados ou exterminados os chefes das maltas, e as maltas foram perdendo suas forças e se desmantelaram. Capoeira, arte capoeiragem, capoeira multifórmica, multidimensionalmente multidimensional, porque dotada de multidimensionalidade. Capoeira, arte multifórmica, multidimensionalmente multidimensional, porque dotada de multidimensionalidade. É arte, é manifestação ritualística, é jogo, é confronto, é protesto, é resistência. A arte é dotada de manobrabilidade, maleabilidade, maneabilidade, mobilidade, resistência. É isso. Arte capoeiragem. Arte da capoeiragem, que de tão versátil que era, teve penetração em todos os círculos sociais dos grandes centros urbanos da época do século XIX. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís do Maranhão. Fala-se mais do Rio de Janeiro por conta da farta abundância documental. Foi mais fácil fazer pesquisas sobre a arte capoeiragem no Rio de Janeiro. Avancemos, viva a arte capoeira!